¿Cuál es la época ideal para disfrutar plenamente de Yosemite, según tu experiencia? Qual é a época ideal para aproveitar Yosemite ao máximo, na sua experiência? Se dice que el otoño ofrece colores espectaculares en Yosemite, ¿es cierto? Dizem que o outono oferece cores espetaculares em Yosemite, é verdade? ¿Qué meses recomendarías para evitar las multitudes más grandes en el parque? Quais meses você recomendaria para evitar as maiores multidões no parque? En primavera, ¿las cascadas de Yosemite están en su máximo esplendor? Na primavera, as cachoeiras de Yosemite estão em seu máximo esplendor? ¿Consideras que el verano es la mejor opción para hacer senderismo en Yosemite, a pesar del calor? Você considera o verão a melhor opção para fazer trilhas em Yosemite, apesar do calor? Para fotografiar el paisaje de Yosemite con la nieve, ¿cuándo sería más oportuno viajar? Para fotografar a paisagem de Yosemite com neve, quando seria mais oportuno viajar? ¿Qué tipo de clima se puede esperar en Yosemite durante el invierno? Que tipo de clima se pode esperar em Yosemite durante o inverno? ¿Hay alguna época del año que sea particularmente buena para observar la vida silvestre en Yosemite? Existe alguma época do ano que seja particularmente boa para observar a vida selvagem em Yosemite? Si se busca un clima templado y menos gente, ¿qué estación aconsejas para visitar Yosemite? Se você procura um clima ameno e menos gente, qual estação você recomenda para visitar Yosemite? ¿Qué eventos especiales suelen tener lugar en Yosemite a lo largo del año? Quais eventos especiais costumam acontecer em Yosemite ao longo do ano? Para acampar en Yosemite, ¿cuál es la temporada más favorable? Para acampar em Yosemite, qual é a estação mais favorável? ¿Qué precauciones se deben tomar al visitar Yosemite en diferentes épocas del año? Quais precauções devem ser tomadas ao visitar Yosemite em diferentes épocas do ano? Se rumorea que el Valle de Yosemite es más accesible en ciertas estaciones. ¿Es así? Corre o boato de que o Vale de Yosemite é mais acessível em certas estações, é verdade? ¿Qué diferencias notables existen entre visitar Yosemite en primavera y otoño? Quais diferenças notáveis existem entre visitar Yosemite na primavera e no outono? Para evitar las restricciones de acceso por la nieve, ¿cuándo es mejor ir a Yosemite? Para evitar as restrições de acesso por causa da neve, qual é a melhor época para ir a Yosemite? ¿Qué impacto tiene el deshielo en las cascadas y senderos de Yosemite? Qual o impacto do derretimento das geleiras nas cachoeiras e trilhas de Yosemite? En tu opinión, ¿cuál es la época más mágica para experimentar Yosemite? Na sua opinião, qual é a época mais mágica para experimentar Yosemite? ¿Qué tipo de ropa y equipo se recomienda llevar a Yosemite según la estación? Que tipo de roupa e equipamento é recomendado levar para Yosemite dependendo da estação? ¿Hay alguna época del año en que ciertas áreas de Yosemite estén cerradas al público? Existe alguma época do ano em que certas áreas de Yosemite estão fechadas ao público? ¿Qué consideraciones especiales se deben tener en cuenta para visitar Yosemite con niños, dependiendo de la época del año? Quais considerações especiais devem ser levadas em conta para visitar Yosemite com crianças, dependendo da época do ano? ¿Qué tan importante es reservar alojamiento y permisos con anticipación para visitar Yosemite en temporada alta? Quão importante é reservar acomodação e permissões com antecedência para visitar Yosemite na alta temporada?
Para disfrutar de las vistas panorámicas de Yosemite sin la niebla, ¿cuándo sería más probable? Para apreciar a vista panorâmica de Yosemite sem neblina, quando seria mais provável? ¿Qué tan concurrido suele estar Yosemite durante las vacaciones de verano y cómo afecta eso la experiencia? Quão lotado costuma estar Yosemite durante as férias de verão e como isso afeta a experiência? ¿Conoces alguna cala secreta a lo largo de la Pacific Coast Highway? Você conhece alguma enseada secreta ao longo da Pacific Coast Highway? La costa californiana esconde tesoros inesperados, ¿verdad? A costa californiana esconde tesouros inesperados, não é mesmo? Se dice que existen playas vírgenes accesibles solo por senderos poco transitados. Disse que existem praias desertas acessíveis apenas por trilhas pouco utilizadas. ¿Qué opinas de explorar las pequeñas ensenadas entre acantilados? O que você acha de explorar as pequenas enseadas entre falésias? A veces, la mejor aventura es desviarse del camino principal. Às vezes, a melhor aventura é se desviar do caminho principal. ¿Has oído hablar de las playas escondidas cerca de Big Sur? Você ouviu falar das praias escondidas perto de Big Sur? El sonido de las olas rompiendo en una playa solitaria es increíblemente relajante. O som das ondas quebrando em uma praia deserta é incrivelmente relaxante. ¿Te atreverías a buscar playas sin nombre en la costa? Você se atreveria a procurar praias sem nome na costa? Dicen que las mareas bajas revelan calas preciosas. Dizem que as marés baixas revelam enseada preciosas. ¿Qué tipo de preparación se necesita para encontrar estas playas? Que tipo de preparação é necessária para encontrar essas praias? La belleza salvaje de la costa californiana es cautivadora. A beleza selvagem da costa californiana é cativante. ¿Crees que estas playas escondidas están protegidas? Você acha que essas praias escondidas são protegidas? Es fascinante pensar en la cantidad de rincones inexplorados que existen. É fascinante pensar na quantidade de cantos inexplorados que existem. ¿Qué equipo recomendarías para una expedición a estas playas? Qual equipamento você recomendaria para uma expedição a essas praias? La idea de descubrir una playa completamente sola me emociona. A ideia de descobrir uma praia completamente sozinha me emociona. ¿Qué precauciones se deben tomar con las corrientes marinas? Quais precauções devem ser tomadas com as correntes marinhas? Se rumorea que algunas playas escondidas son refugio de focas. Corre o boato de que algumas praias escondidas são refúgio de focas. ¿Qué tipo de fauna marina se puede observar en estas calas? Que tipo de fauna marinha pode ser observada nessas enseadas? La costa californiana ofrece paisajes impresionantes a cada paso. A costa californiana oferece paisagens impressionantes a cada passo. ¿Qué recuerdos guardarías de una playa escondida? Que lembranças você guardaria de uma praia escondida? A veces, la mejor manera de conectar con la naturaleza es perderse en ella. Às vezes, a melhor maneira de se conectar com a natureza é se perder nela. ¿Qué tipo de fotografías tomarías en una playa secreta? Que tipo de fotografias você tiraria em uma praia secreta? La tranquilidad de estas playas es un bálsamo para el alma.
A tranquilidade destas praias é um bálsamo para a alma. ¿Qué tipo de historias podrían esconderse en esas calas remotas? Que tipo de histórias poderiam se esconder nessas enseadas remotas? ¿Has probado alguna vez los dim sum frescos en Chinatown? Você já experimentou dim sum fresco em Chinatown? Se dice que el pato laqueado de Hanwha Tea Room es legendario, ¿no crees? Dizem que o pato laqueado do Heng Ateia Rum é lendário, não acha? Encontré un puesto callejero con bollos de cerdo al vapor increíbles, una verdadera delicia. Eu encontrei uma barraca de rua com pães de porco cozidos no vapor incríveis, uma verdadeira delícia. La sopa wonton en Sam's Chinese Restaurant es reconfortante, especialmente en un día frío. A sopa wonton no restaurante chinês Sam's é reconfortante, especialmente em um dia frio. No te pierdas la oportunidad de degustar los fideos dan dan picantes en Good Mongkok Bakery. Não perca a oportunidade de degustar os noodles dandan picantes na Good Mongkok Bakery. ¿Sabías que Chinatown tiene la tienda de té más antigua de San Francisco? Você sabia que Chinatown tem a loja de chá mais antiga de São Francisco? Los rollitos de primavera crujientes son una opción perfecta para un almuerzo rápido y sabroso. Os rolinhos primavera crocantes são uma opção perfeita para um almoço rápido e saboroso. Se rumorea que el arroz frito de Golden Gate Bakery es el mejor de la ciudad. Corre o boato de que o arroz frito da Golden Gate Bakery é o melhor da cidade. ¿Qué opinas de probar los dumplings rellenos de cerdo y cebolleta? O que você acha de experimentar os dumplings recheados com carne de porco e cebolinha? La cocina cantonesa en Chinatown es auténtica, ¿verdad? A cozinha cantonesa em Chinatown é autêntica, não é? ¿Te atreverías a probar los pies de pollo al vapor? Você ousaria experimentar os pés de galinha cozidos no vapor? Los postres chinos, como el pastel de mango, son exquisitos. As sobremesas chinesas como o bolo de manga são requintadas. ¿Conoces algún restaurante en Chinatown que sirva mariscos frescos? Você conhece algum restaurante em Chinatown que sirva frutos do mar frescos? Se dice que el té oolong es la bebida perfecta para acompañar los dim sum. Disse que o chá oolong é a bebida perfeita para acompanhar os dim sum. ¿Qué tal si exploramos las tiendas de hierbas medicinales chinas? Que tal se explorarmos as lojas de ervas medicinais chinesas? Los bollos bao rellenos de crema dulce son una tentación irresistible. Os pães bom recheados com creme doce são uma tentação irresistível. ¿Has visto los chefs preparando fideos a mano en alguna de las tiendas? Você já viu os chefes preparando macarrão à mão em alguma das lojas? La salsa agridulce es un acompañamiento esencial para muchos platos. O molho agridoce é um acompanhamento essencial para muitos pratos. ¿Qué te parece si buscamos un restaurante con buenas reseñas? O que você acha de procurarmos um restaurante com boas avaliações? Se dice que el tofu frito es una opción vegetariana deliciosa. Disse que o tofu frito é uma opção vegetariana deliciosa. ¿Qué opinas de probar los noodles chow mein? O que você acha de experimentar o macarrão chow mein? La cultura gastronómica en Chinatown es una experiencia única. A cultura gastronômica em Chinatown é uma experiência única.
¿Qué bodegas en Cenoume ofrecen catas más íntimas y personalizadas? Quais vinícolas em Sonoma oferecem degustações mais íntimas e personalizadas? La complejidad de los vinos de Napa Valley es realmente impresionante, ¿no crees? A complexidade dos vinhos do Vale de Napa é realmente impressionante, não acha? Se dice que Cenoume tiene un ambiente más relajado para disfrutar del vino. Disse que Sonoma tem um ambiente mais relaxante para apreciar o vinho. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar Napa Valley y evitar las multitudes? Qual é a melhor época do ano para visitar Napa Valley e evitar as multidões? ¿Recomiendan alguna visita guiada que combine catas de vino con maridajes gastronómicos en Cenoume? Vocês recomendam alguma visita guiada que combine degustações de vinho com harmonizações gastronômicas em Sonoma? ¿Qué diferencias notables existen entre los Cabernet Sauvignon de Napa y los Pinot Noir de Cenoume? Quais diferenças notáveis existem entre os Cabernet Sauvignon de Napa e os Pinot Noir de Sonoma? ¿Hay alguna bodega en particular en Napa Valley que se especialice en vinos orgánicos o biodinámicos? Existe alguma vinícola em particular no Vale de Napa que se especialize em vinhos orgânicos ou biodinâmicos? ¿Qué tipo de transporte es más conveniente para moverse entre las bodegas en Cenoume, considerando la distancia? Que tipo de transporte é mais conveniente para se locomover entre os armazéns em Sonoma, considerando a distância? ¿Qué opinan de los hoteles boutique con viñedos propios en Napa Valley? O que vocês acham dos hotéis boutique com vinhedos próprios no Vale de Napa? ¿Se pueden encontrar opciones de catas de vinos sin necesidad de reserva previa en Cenoume? É possível encontrar opções de degustação de vinho sem necessidade de reserva prévia em Sonoma? ¿Qué bodegas en Napa Valley ofrecen vistas panorámicas excepcionales durante la cata? Quais vinícolas no Vale de Napa oferecem vistas panorâmicas excepcionais durante a degustação? ¿Cuál es el costo promedio de una experiencia completa de cata de vinos en Cenoume, incluyendo transporte y comida? Qual é o custo médio de uma experiência completa de degustação de vinhos em Sonoma, incluindo transporte e comida? ¿Qué tipo de uvas son más representativas de la región de Napa Valley además del Cabernet Sauvignon? Que tipo de uvas são mais representativas da região de Napa Valley além do Cabernet Sauvignon? ¿Qué bodegas en Cenoume son ideales para visitar con niños o familias? Quais vinícolas em Sonoma são ideais para visitar com crianças ou famílias? ¿Se pueden realizar picnics entre los viñedos en Napa Valley después de una cata? É possível fazer piqueniques entre os vinhedos em Napa Valley depois de uma degustação? ¿Qué restaurantes recomiendan cerca de las bodegas en Cenoume para complementar la experiencia? Quais restaurantes vocês recomendam perto das vinícolas em Sonoma para complementar a experiência? ¿Cuál es el mejor consejo que le darían a alguien que visita Napa Valley por primera vez? Qual é o melhor conselho que você daria a alguém que visita Napa Valley pela primeira vez? ¿Qué bodegas en Cenoume ofrecen clases de cata de vino para aprender más sobre la degustación? Quais vinícolas em Sonoma oferecem aulas de degustação de vinho para aprender mais sobre a degustação? ¿Qué tipo de clima se puede esperar en Napa Valley durante la temporada de vendimia? Que tipo de clima se pode esperar em Napa Valley durante a temporada de colheita? ¿Hay alguna bodega en particular en Cenoume que se destaque por su arquitectura o historia? Existe alguma vinícola em particular em Sonoma que se destaque pela sua arquitetura ou história? ¿Qué diferencias existen entre las denominaciones de origen en Napa Valley y Cenoume?
Quais diferenças existem entre as denominações de origem em Napa Valley e Sonoma? Se pueden encontrar opciones de catas de vino a caballo o en bicicleta en Napa Valley. É possível encontrar opções de degustação de vinho a cavalo ou de bicicleta em Napa Valley. ¿Has considerado explorar los senderos con vistas al Golden Gate? Você já considerou explorar as trilhas com vista para Golden Gate? La niebla a menudo crea un ambiente mágico en esos caminos. A névoa frequentemente cria um ambiente mágico nesses caminhos. Se dice que el sendero de Battery Spencer ofrece las mejores panorámicas. Disse que a trilha de Battery Spencer oferece as melhores vistas panorâmicas. Para una caminata más desafiante, el Matt Davis Trail es impresionante. Para uma caminhada mais desafiadora, a trilha Matt Davis é impressionante. No olvides llevar agua y protector solar, el sol puede ser fuerte. Não esqueça de levar água e protetor solar, o sol pode ser forte. ¿Sabías que algunos senderos conectan con Sausalito? Você sabia que algumas trilhas se conectam com Sausalito? El sendero de Land's End es perfecto para una tarde tranquila. A trilha de Land's End é perfeita para uma tarde tranquila. ¿Qué opinas de la idea de un picnic con vistas al puente? O que você acha da ideia de um piquenique com vista para a ponte? Se pueden observar aves marinas desde algunos puntos estratégicos. Podem ser observadas aves marinhas de alguns pontos estratégicos. La brisa marina hace que la caminata sea muy refrescante. A brisa do mar torna a caminhada muito refrescante. ¿Te gustaría saber más sobre la historia de los fuertes cercanos? Você gostaria de saber mais sobre a história das fortalezas próximas? Es increíble cómo cambia el paisaje según la hora del día. É incrível como a paisagem muda de acordo com a hora do dia. Para fotografiar el puente, el sendero de Borio Beach es ideal. Para fotografar a ponte, o caminho de Rodeo Beach é ideal. Se recomienda consultar el clima antes de emprender la caminata. Recomenda-se consultar o clima antes de iniciar a caminhada. ¿Has visto alguna vez focas desde los senderos? Você já viu focas nas trilhas? La vista del puente al atardecer es simplemente espectacular. A vista da ponte ao entardecer é simplesmente espetacular. ¿Qué calzado recomiendas para esos senderos? Que calçado você recomenda para essas trilhas? Se pueden encontrar flores silvestres en primavera. Flores silvestres podem ser encontradas na primavera. ¿Conoces algún sendero menos concurrido? Você conhece alguma trilha menos movimentada? La caminata puede ser una excelente manera de hacer ejercicio. A caminhada pode ser uma ótima maneira de se exercitar. ¿Qué tipo de fauna se suele observar por allí? Que tipo de fauna costuma ser observada por lá? Es importante respetar el medio ambiente y no dejar rastro. É importante respeitar o meio ambiente e não deixar rastros. ¿Qué distancia aproximada tienen los senderos más populares? Qual a distância aproximada das trilhas mais populares? ¿Qué parque temático creen que ofrecería más recuerdos inolvidables para los niños? Qual parque temático vocês acham que proporcionaria mais lembranças inesquecíveis para as crianças?
Considerando la edad de sus hijos, Disneyland o Universal Studios sería una elección más acertada. Considerando a idade dos seus filhos, Disneyland ou Universal Studios seria uma escolha mais acertada. Para una experiencia mágica y clásica, ¿Disneyland sigue siendo imbatible? Para uma experiência mágica e clássica, a Disneyland continua imbatível. ¿No les parece que Universal Studios tiene atracciones más emocionantes para adolescentes? Não acham que a Universal Studios tem atrações mais emocionantes para adolescentes? En términos de espectáculos en vivo, ¿cuál parque destaca más según su opinión? Em termos de shows ao vivo, qual parque se destaca mais na sua opinião? ¿Qué opinan sobre la inmersión en mundos de películas que ofrece Universal Studios? O que vocês acham da imersão nos mundos de filmes oferecida pela Universal Studios? Si priorizan personajes clásicos, ¿Disneyland sería la mejor opción para su familia? Se priorizarem personagens clássicos, a Disneyland seria a melhor opção para sua família? ¿Creen que las colas en Universal Studios son más largas que en Disneyland? Você acha que as filas na Universal Studios são mais longas do que na Disneyland? En cuanto a la relación calidad-precio, ¿cuál parque les parece más conveniente? Em relação ao custo-benefício, qual parque vocês acham mais conveniente? ¿Qué experiencias únicas ofrece Disneyland que no se encuentran en Universal Studios? Quais experiências únicas a Disneyland oferece que não são encontradas na Universal Studios? Para los fanáticos de Star Wars, Universal Studios es una visita obligada. Para os fãs de Star Wars, a Universal Studios é uma visita obrigatória. ¿No creen que Disneyland tiene un encanto especial para los más pequeños? Vocês não acham que a Disneyland tem um encanto especial para os menores? En términos de opciones gastronómicas, ¿cuál parque ofrece una mayor variedad? Em termos de opções gastronômicas, qual parque oferece uma maior variedade? ¿Qué opinan sobre la facilidad de moverse dentro de cada parque con niños pequeños? O que vocês acham da facilidade de se locomover dentro de cada parque com crianças pequenas? Si buscan emociones fuertes, ¿Universal Studios sería la mejor alternativa? Se vocês procuram emoções fortes, o Universal Studios seria a melhor alternativa? ¿Creen que Disneyland es más adecuado para familias con niños muy pequeños? Você acha que a Disneyland é mais adequada para famílias com crianças muito pequenas? En cuanto a la ambientación general, ¿cuál parque les parece más atractivo? Em relação ao ambiente geral, qual parque parece mais atraente a vocês? ¿Qué experiencias temáticas específicas de cada parque recomendarían para una familia? Quais experiências temáticas específicas de cada parque vocês recomendariam para uma família? Si priorizan la nostalgia y los personajes icónicos, ¿Disneyland sería su elección? Se priorizam a nostalgia e os personagens icônicos, a Disneyland seria a escolha de vocês? ¿No les parece que Universal Studios ofrece una experiencia más moderna y tecnológica? Não acham que a Universal Studios oferece uma experiência mais moderna e tecnológica? En términos de atracciones acuáticas, ¿cuál parque destaca más según su experiencia? Em termos de atrações aquáticas, qual parque se destaca mais na sua experiência? ¿Qué opinan sobre la posibilidad de conocer a sus personajes favoritos en cada parque? O que vocês acham da possibilidade de conhecer seus personagens favoritos em cada parque?
¿Has considerado la majestuosidad de los árboles gigantes en Redwood National Park? Você já considerou a majestosidade das árvores gigantes no Parque Nacional Redwood? La niebla matutina crea una atmósfera mágica entre las secuoyas. A névoa matinal cria uma atmosfera mágica entre as sequoias. Se dice que caminar bajo estos árboles es una experiencia espiritual. Disse que caminhar sob estas árvores é uma experiência espiritual. ¿Te imaginas la altura de estas secuoyas, superando incluso edificios altos? Você imagina a altura dessas sequoias, superando até mesmo prédios altos? ¿Sabías que algunas de estas secuoyas tienen más de 2000 años? Você sabia que algumas dessas sequoias têm mais de 2000 anos? La costa cercana a Redwood ofrece vistas impresionantes del Pacífico. A costa perto de Redwood oferece vistas impressionantes do Pacífico. Explorar los senderos de Redwood es una excelente manera de conectar con la naturaleza. Explorar as trilhas de Redwood é uma ótima maneira de se conectar com a natureza. ¿Qué tipo de fauna silvestre se puede observar en Redwood National Park? Que tipo de fauna silvestre pode ser observada em Redwood National Park? La preservación de estos bosques es crucial para las futuras generaciones. A preservação destas florestas é crucial para as futuras gerações. ¿Conoces la historia de los pueblos indígenas que habitaban estas tierras? Você conhece a história dos povos indígenas que habitavam estas terras? La luz filtrándose a través del dosel arbóreo es simplemente asombrosa. A luz filtrando através da copa das árvores é simplesmente incrível. ¿Qué senderos recomiendas para una caminata moderada en Redwood? Quais trilhas você recomenda para uma caminhada moderada em Redwood? La sensación de pequeñez al lado de estos árboles es increíble. A sensação de pequenez ao lado dessas árvores é incrível. ¿Qué tipo de equipo se necesita para una excursión segura en Redwood? Que tipo de equipamento é necessário para uma excursão segura em Redwood? La diversidad de ecosistemas dentro del parque es sorprendente. A diversidade de ecossistemas dentro do parque é surpreendente. ¿Qué actividades se pueden realizar además de senderismo en Redwood? Quais atividades podem ser realizadas além de caminhadas em Redwood? La proximidad al océano añade un atractivo especial a Redwood. A proximidade com o oceano adiciona um atrativo especial a Redwood. ¿Qué tipo de alojamiento hay disponible cerca del parque? Que tipo de acomodação está disponível perto do parque? La fotografía en Redwood es un placer para cualquier amante de la naturaleza. A fotografia em Redwood é um prazer para qualquer amante da natureza. ¿Qué tipo de restaurantes ofrecen comida local cerca del parque? Que tipo de restaurantes oferecem comida local perto do parque? La tranquilidad que se respira en Redwood es incomparable. A tranquilidade que se sente em Redwood é incomparável. ¿Qué tipo de tours guiados ofrecen información interesante sobre el parque? Que tipo de passeios guiados oferecem informações interessantes sobre o parque? La combinación de bosque y costa en Redwood es única. A combinação de floresta e costa em Redwood é única. ¿Qué tipo de permisos se necesitan para acampar en el parque? Que tipo de permissões são necessárias para acampar no parque?
¿Qué tal si exploramos la costa de California en un viaje por carretera desde Los Ángeles hasta San Diego? Que tal se explorarmos a costa da Califórnia em uma viagem de carro de Los Angeles até San Diego? Definitivamente, conducir por la autopista 101 ofrece vistas impresionantes. Definitivamente dirigir pela rodovia 101 oferece vistas impressionantes. Se rumorea que Laguna Beach es un paraíso escondido en este recorrido. Corre o boato de que Laguna Beach é um paraíso escondido neste passeio. Considerando el tiempo disponible, ¿deberíamos incluir una parada en Santa Bárbara? Considerando o tempo disponível, deveríamos incluir uma parada em Santa Bárbara? ¿No crees que Carlsbad Village sería un lugar encantador para almorzar? Você não acha que Carlsbad Village seria um lugar encantador para almoçar? La idea de visitar el zoológico de San Diego me parece fantástica. A ideia de visitar o zoológico de San Diego me parece fantástica. ¿Qué opinas de añadir una noche en Temecula para degustar vinos? O que você acha de adicionar uma noite em Temecula para degustar vinhos? ¿Sería prudente reservar alojamiento con antelación, especialmente en verano? Seria prudente reservar acomodação com antecedência, especialmente no verão? Dicen que Del Mar es perfecto para los amantes de las playas. Dizem que Del Mar é perfeito para os amantes de praias. ¿Te gustaría probar la cocina local en alguno de los pueblos costeros? Você gostaria de experimentar a culinária local em alguma das cidades costeiras? Parece que Oceanside ofrece una buena combinación de historia y entretenimiento. Parece que Oceanside oferece uma boa combinação de história e entretenimento. ¿Qué tal si nos desviamos un poco para visitar el Parque Estatal Torrey Pines? Que tal se a gente desviar um pouco para visitar o Parque Estadual Torrey Pines? ¿Crees que sería interesante explorar la isla Coronado durante nuestro viaje? Você acha que seria interessante explorar a Ilha Coronado durante nossa viagem? Se dice que el Gaslamp Quarter en San Diego tiene una vida nocturna vibrante. Disse que o Gaslamp Quarter em San Diego tem uma vida noturna vibrante. ¿Qué te parece si buscamos algún mirador panorámico en el camino? Que tal a gente procurar algum mirante panorâmico no caminho? Parece que hay varias rutas de senderismo escénicas cerca de Los Ángeles. Parece que há várias trilhas cênicas perto de Los Angeles. ¿No sería divertido alquilar una moto para disfrutar del paisaje? Não seria divertido alugar uma moto para aproveitar a paisagem? Dicen que la arquitectura de La Joya es impresionante. Dizem que a arquitetura de La Jolla é impressionante. ¿Qué opinas de visitar el USS Midway Museum en San Diego? O que você acha de visitar o Museu USS Midway em San Diego? Parece que hay festivales locales interesantes durante nuestra estancia. Parece que há festivais locais interessantes durante a nossa estadia. ¿No sería una buena idea llevar un buen mapa y una cámara? Não seria uma boa ideia levar um bom mapa e uma câmera? Dicen que la observación de ballenas es común en esta zona. Dizem que a observação de baleias é comum nesta área. ¿Qué te parece si nos detenemos a comprar recuerdos artesanales? O que você acha de pararmos para comprar lembrancinhas artesanais? ¿Has considerado visitar el Museo de la Evolución en San Diego? ¿Es fascinante?
Você já considerou visitar o Museu da Evolução em San Diego? É fascinante? El Museo del Aire y el Espacio de California alberga una colección impresionante. O Museu do Ar e Espaço da Califórnia abriga uma coleção impressionante. ¿Qué te parece explorar el Museo Nacional de la Aviación y del Espacio, cerca de Sacramento? O que você acha de explorar o Museu Nacional da Aviação e do Espaço, perto de Sacramento? Se dice que el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego es vanguardista y provocador. Disse que o Museu de Arte Contemporânea de San Diego é vanguardista e provocador. ¿Conoces el Museo del Ferrocarril de California, un viaje en el tiempo? Você conhece o Museu Ferroviário da Califórnia, uma viagem no tempo? El Museo de Historia Natural de Los Ángeles es ideal para familias y amantes de la ciencia. O Museu de História Natural de Los Angeles é ideal para famílias e amantes da ciência. ¿Te animarías a descubrir el Museo Peterson Automotive, un paraíso para los aficionados al automóvil? Você se animaria a descobrir o Museu Peterson Automotive, um paraíso para os aficionados por automóveis? El Museo de la Imagen en Riverside es una joya escondida, con exposiciones muy interesantes. O Museu da Imagem em Riverside é uma joia escondida, com exposições muito interessantes. ¿Sabías que el Museo de la Música en San Francisco tiene instrumentos históricos increíbles? Você sabia que o Museu da Música em São Francisco tem instrumentos históricos incríveis? ¿Qué opinas de visitar el Exploratorium, un museo interactivo en San Francisco? O que você acha de visitar o Exploratorium, um museu interativo em São Francisco? El Museo de la Marioneta de California es peculiar y encantador, perfecto para una tarde diferente. O Museu da Marionete da Califórnia é peculiar e encantador, perfeito para uma tarde diferente. ¿Has oído hablar del Museo de la Guerra Aérea y Espacial en Pismo Beach? Você já ouviu falar do Museu da Guerra Aérea e Espacial em Pismo Beach? El Museo de Arte Laguna es una excelente opción para apreciar el arte local. O Museu de Arte Laguna é uma excelente opção para apreciar a arte local. ¿Te gustaría ver el Museo del Chocolate en San Francisco, una experiencia deliciosa? Você gostaria de ver o Museu do Chocolate em São Francisco, uma experiência deliciosa? El Museo de la Ciencia de California es educativo y entretenido para todas las edades. O Museu de Ciência da Califórnia é educativo e divertido para todas as idades. ¿Qué tal una visita al Museo del Surf en Huntington Beach, un tributo a la cultura surfista? Que tal uma visita ao Museu do Surf em Huntington Beach, um tributo à cultura surfista? El Museo de las Fuerzas Armadas en Milpitas es impresionante, con vehículos militares históricos. O Museu das Forças Armadas em Milpitas é impressionante, com veículos militares históricos. ¿Has pensado en el Museo de la Biblia en Cleveland, aunque no sea típico de California? Você já pensou no Museu da Bíblia em Cleveland, mesmo que não seja típico da Califórnia? El Museo del Cine de Hollywood es un imprescindible para los amantes del séptimo arte. O Museu do Cinema de Hollywood é imperdível para os amantes da sétima arte. ¿Qué te parece el Museo de la Cultura Pop en Los Ángeles, lleno de objetos icónicos? O que você acha do Museu da Cultura Pop em Los Angeles, cheio de objetos icônicos? El Museo del Diseño Pacífico es una opción interesante para los amantes de la estética. O Museu do Design Pacífico é uma opção interessante para os amantes da estética.
¿Has considerado el Museo de las Artes y Ciencias en Santa Cruz, con exposiciones variadas? Você já considerou o Museu das Artes e Ciências em Santa Cruz, com exposições variadas? El Museo del Vidrio de California es una experiencia visual única. O Museu do Vidro da Califórnia é uma experiência visual única. ¿Cuáles playas en el sur de California son ideales para aprender a surfear? Quais praias no sul da Califórnia são ideais para aprender a surfar? Se dice que Huntington Beach es perfecta para principiantes, ¿no es así? Dizem que Huntington Beach é perfeita para iniciantes, não é? ¿Qué opinas de las olas suaves en San Onofre State Beach para quienes recién comienzan? O que você acha das ondas calmas em São Onofre State Beach para quem está começando? ¿Existe alguna escuela de surf recomendada en la costa de Orange County? Existe alguma escola de surf recomendada na costa do condado de Orange? ¿Podrías indicarme playas con alquiler de tablas y clases para novatos en el sur de California? Você poderia me indicar praias com aluguel de pranchas e aulas para iniciantes no sul da Califórnia? ¿Qué tipo de olas son más adecuadas para una primera experiencia surfeando en la región? Que tipo de ondas são mais adequadas para uma primeira experiência surfando na região? ¿Hay alguna playa cerca de Los Ángeles que sea tranquila para practicar surf siendo principiante? Existe alguma praia perto de Los Angeles que seja calma para aprender a surfar sendo iniciante? ¿Qué medidas de seguridad se deben tomar al aprender a surfear en California? Quais medidas de segurança devem ser tomadas ao aprender a surfar na Califórnia? ¿Es necesario llevar tu propia tabla o es fácil alquilar una allí mismo? É necessário levar sua própria prancha ou é fácil alugar uma lá mesmo? Se rumorea que Doheny State Beach tiene buenas olas para iniciarse, ¿es cierto? Corre o boato de que Doheny State Beach tem boas ondas para iniciantes, é verdade? ¿Qué playas ofrecen condiciones más cálidas para surfear durante todo el año en el sur de California? Quais praias oferecem condições mais quentes para surfar durante todo o ano no sul da Califórnia? ¿Qué tipo de traje de neopreno se recomienda para surfear en las playas californianas? Que tipo de roupa de neoprene é recomendado para surfar nas praias californianas? ¿Qué tan concurrido suele estar la playa de Bolsa Chica State Beach para aprender a surfear? Qual o movimento normal da praia de Bolsa Chica State Beach para aprender a surfar? ¿Qué servicios adicionales se encuentran disponibles en las playas de surf para principiantes, como duchas o restaurantes? Quais serviços adicionais estão disponíveis nas praias de surf para iniciantes, como chuveiros ou restaurantes? ¿Qué consejos me darías para superar el miedo a las olas al aprender a surfear? Que conselhos você me daria para superar o medo das ondas ao aprender a surfar? ¿Es común encontrar instructores de surf que hablen español en las playas del sur de California? É comum encontrar instrutores de surf que falem espanhol nas praias do sul da Califórnia? ¿Qué tipo de clima puedo esperar al surfear en la costa californiana durante el verano? Que tipo de clima posso esperar ao surfar na costa californiana durante o verão? ¿Qué playas son más familiares y seguras para aprender a surfear con niños pequeños? Quais praias são mais familiares e seguras para aprender a surfar com crianças pequenas? ¿Podrías recomendarme alguna aplicación o sitio web útil para encontrar información sobre las olas en California? Você poderia me recomendar algum aplicativo ou site útil para encontrar informações sobre as ondas na Califórnia?
¿Qué tipo de transporte público puedo utilizar para llegar a las playas de surf más populares del sur de California? Que tipo de transporte público posso usar para chegar às praias de surf mais populares do sul da Califórnia? ¿Qué tipo de restaurantes cercanos ofrecen opciones saludables para después de una sesión de surf? Que tipo de restaurantes próximos oferecem opções saudáveis depois de uma sessão de surf? ¿Hay alguna playa con olas artificiales en el sur de California para practicar surf de forma segura? Existe alguma praia com ondas artificiais no sul da Califórnia para surfar com segurança? ¿Qué tipo de protección solar es indispensable al aprender a surfear en California? Que tipo de protetor solar é indispensável ao aprender a surfar na Califórnia? ¿Has considerado la observación de ballenas grises durante su migración anual en California? Você já considerou observar baleias cinzentas durante sua migração anual na Califórnia? La costa central ofrece vistas espectaculares de las colonias de elefantes marinos, ¿no crees? A costa central oferece vistas espetaculares das colônias de elefantes marinhos, não acha? Se dice que Point Reyes es un lugar privilegiado para avistar aves marinas y ballenas. Disse que Point Reyes é um lugar privilegiado para observar aves marinhas e baleias. ¿Qué te parece la idea de visitar el Parque Nacional Channel Islands para ver fauna marina única? O que você acha da ideia de visitar o Parque Nacional Channel Islands para ver fauna marinha única? En Monterey Bay, las excursiones en barco te acercarán a orcas y delfines. Na Baía de Monterey, os passeios de barco te aproximarão de orcas e golfinhos. ¿Sabías que se pueden observar lobos marinos en la isla de Santa Catalina? Você sabia que é possível observar lobos marinhos na ilha de Santa Catalina? La primavera es una época excelente para ver ballenas jorobadas en la costa de California. A primavera é uma época excelente para ver baleias jubarte na costa da Califórnia. ¿Te interesaría explorar las áreas protegidas para observar aves migratorias? Você gostaria de explorar as áreas protegidas para observar aves migratórias? ¿Has oído hablar de los esfuerzos de conservación de las nutrias marinas en California? Você ouviu falar dos esforços de conservação das lontras marinhas na Califórnia? Se pueden encontrar colonias de leones marinos a lo largo de la costa, especialmente en verano. Colônias de leões marinhos podem ser encontradas ao longo da costa, especialmente no verão. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de hacer kayak para observar la vida silvestre desde el agua? O que você acha da possibilidade de fazer caiaque para observar a vida selvagem na água? La observación de ballenas es una experiencia inolvidable, ¿verdad? A observação de baleias é uma experiência inesquecível, não é? ¿Conoces algún lugar específico para ver elefantes marinos en la costa norte? Você conhece algum lugar específico para ver elefantes marinhos na costa norte? ¿Te gustaría aprender más sobre las rutas migratorias de las ballenas en California? Você gostaria de aprender mais sobre as rotas migratórias das baleias na Califórnia? Se pueden observar aves rapaces como halcones y águilas en los parques nacionales. É possível observar aves de rapina como falcões e águias nos parques nacionais. ¿Has pensado en visitar las reservas naturales para ver aves acuáticas? Você pensou em visitar as reservas naturais para ver aves aquáticas? La costa de California es un santuario para la vida marina, ¿no lo encuentras asombroso? A costa da Califórnia é um santuário para a vida marinha, você não acha incrível?
¿Qué te parece la idea de hacer senderismo para observar aves y otros animales salvajes? O que você acha da ideia de fazer trilha para observar pássaros e outros animais selvagens? Se pueden ver tortugas marinas en algunas áreas costeras, aunque son menos comunes. Tartarugas marinhas podem ser vistas em algumas áreas costeiras, embora sejam menos comuns. ¿Has oído hablar de los programas de voluntariado para la conservación de la vida silvestre en California? Você ouviu falar dos programas de voluntariado para a conservação da vida selvagem na Califórnia? La observación de ballenas es una actividad muy popular entre los turistas, ¿verdad? A observação de baleias é uma atividade muito popular entre os turistas, não é? ¿Qué te parece la idea de visitar un acuario para aprender más sobre la fauna marina de California? O que você acha da ideia de visitar um aquário para aprender mais sobre a fauna marinha da Califórnia? Se pueden observar osos pardos en algunas áreas montañosas, aunque con precaución. Ursos pardos podem ser observados em algumas áreas montanhosas, embora com precaução. ¿Crees que el Ayuntamiento de Los Ángeles debería restaurar más edificios Art Deco? Você acha que a Prefeitura de Los Angeles deveria restaurar mais edifícios Art Deco? La influencia del movimiento Streamline Moderne es innegable en la arquitectura de esta ciudad, ¿no te parece? A influência do movimento Streamline Moderne é inegável na arquitetura desta cidade, você não acha? Se dice que el Teatro Paramount es una joya Art Deco escondida, ¿lo has visitado alguna vez? Dizem que o Teatro Paramount é uma joia Art Deco escondida. Você já o visitou alguma vez? ¿Qué opinas de la combinación del Art Deco con el clima soleado de California? O que você acha da combinação do Art Deco com o clima ensolarado da Califórnia? El Eastern Columbia Building es un ejemplo impresionante, ¿verdad que sí? O edifício Eastern Columbia é um exemplo impressionante, não é mesmo? ¿Te gustaría explorar los barrios históricos de Los Ángeles en busca de edificios Art Deco? Você gostaria de explorar os bairros históricos de Los Angeles em busca de edifícios Art Deco? ¿Sabías que muchos cines antiguos de Los Ángeles fueron construidos en estilo Art Deco? Você sabia que muitos cinemas antigos de Los Angeles foram construídos em estilo Art Deco? La ornamentación geométrica de estos edificios es fascinante, ¿no crees? A ornamentação geométrica desses edifícios é fascinante, não acha? ¿Consideras que el Art Deco refleja el optimismo de los años 20 y 30? Você considera que a Art Deco reflete o otimismo dos anos 20 e 30? ¿Qué edificios Art Deco te parecen más emblemáticos de Los Ángeles? Quais prédios Art Deco você acha mais emblemáticos de Los Angeles? ¿Has notado cómo el estilo Art Deco influyó en el diseño de los letreros luminosos? Você notou como o estilo Art Deco influenciou o design das placas luminosas? ¿Crees que se está haciendo lo suficiente para preservar el legado Art Deco en Los Ángeles? Você acha que está sendo feito o suficiente para preservar o legado Art Deco em Los Angeles? ¿Qué colores predominan en la arquitectura Art Deco de esta ciudad? Quais cores predominam na arquitetura Art Deco desta cidade? ¿Te parece que el estilo Art Deco se integra bien con la modernidad de Los Ángeles? Você acha que o estilo Art Deco se integra bem com a modernidade de Los Angeles? ¿Qué materiales eran los más utilizados en la construcción de edificios Art Deco aquí? Quais materiais eram os mais utilizados na construção de edifícios Art Deco aqui?
¿Conoces alguna visita guiada especializada en arquitectura Art Deco en Los Ángeles? Você conhece algum tour guiado especializado em arquitetura Art Deco em Los Angeles? ¿Qué diferencias encuentras entre el Art Deco de Los Ángeles y el de otras ciudades? Quais diferenças você encontra entre o Art Deco de Los Angeles e o de outras cidades? ¿Te gustaría ver más exposiciones sobre Art Deco en los museos de Los Ángeles? Você gostaria de ver mais exposições sobre Art Deco nos museus de Los Angeles? ¿Qué impacto crees que tuvo el cine en la popularización del Art Deco en California? Qual impacto você acha que o cinema teve na popularização da Art Deco na Califórnia? ¿Crees que los hoteles Art Deco de Los Ángeles han sabido mantener su encanto original? Você acha que os hotéis Art Deco de Los Angeles conseguiram manter seu charme original? ¿Qué elementos decorativos te parecen más característicos del Art Deco en esta ciudad? Quais elementos decorativos você considera mais característicos da Art Deco nesta cidade? ¿Te parece que la arquitectura Art Deco de Los Ángeles es un reflejo de su historia? Você acha que a arquitetura Art Deco de Los Angeles é um reflexo de sua história? ¿Sabías que Calico es una antigua ciudad minera fantasma muy bien conservada? Você sabia que Calico é uma antiga cidade mineira fantasma muito bem preservada? La historia de Bodie, aunque en otra región, es fascinante y comparable a las del Mojave. A história de Bodhi, embora em outra região, é fascinante e comparável às do Mojave. Se dice que la energía en los restos de Nipton es palpable, ¿no crees? Disse que a energia nas ruínas de Nipton é palpável, você não acha? Las fotografías antiguas de la mina Oro Grande revelan un pasado próspero. As fotografias antigas da mina Ouro Grande revelam um passado próspero. El clima árido ha preservado sorprendentemente bien algunos edificios en los pueblos abandonados. O clima árido preservou surpreendentemente bem alguns edifícios nas cidades abandonadas. ¿Te imaginas cómo era la vida cotidiana en estos asentamientos mineros? Você imagina como era a vida cotidiana nesses assentamentos mineradores? Explorar los cementerios de estas ciudades fantasma es como viajar en el tiempo. Explorar os cemitérios destas cidades fantasma é como viajar no tempo. La leyenda cuenta que algunos espíritus aún vagan por las calles de los pueblos abandonados del Mojave. A lenda conta que alguns espíritos ainda vagam pelas ruas das cidades abandonadas do Mojave. ¿Qué tipo de minerales se extraían principalmente en estas zonas? Que tipo de minerais eram extraídos principalmente nessas zonas? La arquitectura de algunos edificios refleja la influencia del Viejo Oeste. A arquitetura de alguns edifícios reflete a influência do Velho Oeste. Se pueden encontrar artefactos interesantes en las cercanías de los antiguos campamentos mineros, pero es importante no tocarlos. Artefatos interessantes podem ser encontrados nas proximidades dos antigos acampamentos mineradores, mas é importante não tocá-los. El desierto ofrece un paisaje impresionante como telón de fondo para estas ruinas históricas. O deserto oferece uma paisagem impressionante como pano de fundo para estas ruínas históricas. ¿Conoces alguna historia sobre los bandidos que operaban en esta región? Você conhece alguma história sobre os bandidos que operavam nesta região? La preservación de estos sitios es crucial para entender la historia de California. A preservação destes sítios é crucial para entender a história da Califórnia. Se organizan visitas guiadas a algunos pueblos fantasma, ¿verdad?
Estão organizando visitas guiadas a algumas cidades fantasmas, não é? La soledad del desierto intensifica la sensación de estar en otro tiempo. A solidão do deserto intensifica a sensação de estar em outro tempo. ¿Qué desafíos enfrentaron los primeros colonos en el Mojave? Quais desafios os primeiros colonos enfrentaram no Mojave? Se pueden observar formaciones rocosas únicas cerca de algunos sitios históricos. Formações rochosas únicas podem ser observadas perto de alguns sítios históricos. La búsqueda de oro y plata impulsó el crecimiento de estos asentamientos. A busca por ouro e prata impulsionou o crescimento desses assentamentos. ¿Qué tipo de vegetación se puede encontrar en los alrededores de estas ciudades fantasma? Que tipo de vegetação pode ser encontrada nos arredores destas cidades fantasmas? Se pueden realizar excursiones a caballo para explorar la zona. É possível fazer passeios a cavalo para explorar a região. La historia de estas ciudades fantasma es un reflejo del sueño americano. A história dessas cidades fantasma é um reflexo do sonho americano. ¿Qué campamentos recomiendan cerca del lago Tahoe para una experiencia tranquila? Quais acampamentos vocês recomendam perto do Lago Tahoe para uma experiência tranquila? Se dice que Fallen Leaf Campground es espectacular, ¿verdad? Dizem que o Camping Fallen Leaf é espetacular, não é? ¿Alguien conoce campamentos con acceso directo a senderos para caminatas alrededor del lago Tahoe? Alguém conhece campings com acesso direto a trilhas para caminhadas ao redor do Lago Tahoe? Me pregunto si hay campamentos que permitan mascotas cerca de la orilla del lago. Estou me perguntando se há acampamentos que permitem animais de estimação perto da margem do lago. ¿Cuáles son las opciones más económicas para acampar en el área de Tahoe? Quais são as opções mais econômicas para acampar na área de Tahoe? Parece que DL. Parece que DL. Bliss State Park tiene vistas increíbles. ¿Alguien lo ha visitado? O Parque Estadual Bliss tem vistas incríveis. Alguém já visitou? ¿Qué tan difícil es conseguir reservaciones en los campamentos populares de Tahoe durante el verano? Quão difícil é conseguir reservas nos acampamentos populares de Tahoe durante o verão? ¿Hay algún campamento con duchas y baños calientes disponibles cerca del lago Tahoe? Existe algum acampamento com chuveiros e banheiros quentes disponíveis perto do Lago Tahoe? Se rumorea que Mix Bay Campground es ideal para familias, ¿es cierto? Corre o boato de que Max Bay Campground é ideal para famílias, é verdade? ¿Qué campamentos ofrecen actividades acuáticas como kayak o paddleboarding cerca del lago Tahoe? Quais acampamentos oferecem atividades aquáticas como caiaque ou stand-up paddle perto do Lago Tahoe? ¿Alguien sabe si hay campamentos con programas de guardaparques o actividades guiadas cerca del lago Tahoe? Alguém sabe se existem acampamentos com programas de guardas florestais ou atividades guiadas perto do Lago Tahoe? ¿Qué tipo de equipo es esencial para acampar cómodamente en la zona de Tahoe, considerando el clima? Que tipo de equipamento é essencial para acampar confortavelmente na região de Tahoe, considerando o clima? ¿Qué campamentos son accesibles en transporte público cerca del lago Tahoe? Quais acampamentos são acessíveis por transporte público perto do Lago Tahoe? ¿Hay algún campamento que ofrezca alquiler de equipos para acampar cerca del lago Tahoe? Existe algum acampamento que ofereça aluguel de equipamentos para camping perto do Lago Tahoe?
Se comenta que Emerald Bay State Park tiene campamentos con vistas panorámicas. ¿Alguien puede confirmarlo? Comentam que o Parque Estadual Emerald Bay tem campings com vistas panorâmicas. Alguém pode confirmar? ¿Qué tan lejos están los campamentos más cercanos de tiendas de comestibles y restaurantes? Qual a distância dos acampamentos mais próximos de mercados e restaurantes? ¿Hay algún campamento que ofrezca sitios para caravanas o vehículos recreativos cerca del lago Tahoe? Existe algum camping que ofereça vagas para trailers ou veículos recreativos perto do Lago Tahoe? ¿Qué campamentos son ideales para observar las estrellas por la noche en el área de Tahoe? Quais campings são ideais para observar as estrelas à noite na área de Tahoe? Parece que los campamentos en la costa norte del lago son más tranquilos. ¿Es así? Parece que os acampamentos na costa norte do lago são mais tranquilos, é assim? ¿Qué tan temprano se deben hacer las reservaciones para asegurar un lugar en los campamentos populares de Tahoe? Com que antecedência as reservas devem ser feitas para garantir um lugar nos acampamentos populares de Tahoe? ¿Alguien conoce algún campamento menos conocido, pero igualmente hermoso cerca del lago Tahoe? Alguém conhece algum acampamento menos conhecido, mas igualmente bonito perto do Lago Tahoe? Me gustaría saber si hay campamentos con áreas para hacer fogatas cerca del lago. Gostaria de saber se há acampamentos com áreas para fazer fogueiras perto do lago. ¿Qué campamentos ofrecen sombra natural durante las horas más calurosas del día? Quais acampamentos oferecem sombra natural durante as horas mais quentes do dia? ¿Has considerado visitar el Valle de Antelope Poppy Reserve en primavera para ver las amapolas silvestres? Você já considerou visitar a reserva do Vale Antelope Poppy na primavera para ver as papoulas silvestres? En temporada, Carrizo Plain National Monument ofrece un espectáculo impresionante de flores silvestres. Na estação, o Monumento Nacional Carrizo Plain oferece um espetáculo impressionante de flores silvestres. ¿Sabías que el Anza Borrego Desert State Park es famoso por sus flores silvestres después de las lluvias invernales? Você sabia que o Parque Estadual Anza Borrego é famoso por suas flores silvestres após as chuvas de inverno? Para una experiencia inolvidable, ¿qué te parece explorar el Parque Estatal de Walker Canyon en pleno florecimiento? Para uma experiência inesquecível, que tal explorar o Parque Estadual de Walker Canyon em plena floração? Se dice que las colinas alrededor de Diamond Valley Lake se cubren de flores vibrantes en primavera. Disse que as colinas ao redor do Diamond Valley Lake se cobrem de flores vibrantes na primavera. ¿No crees que el Parque Estatal de Figueroa Mountain es un lugar mágico para observar las flores silvestres? Você não acha que o Parque Estadual de Figueroa Mountain é um lugar mágico para observar as flores silvestres? El Bosque Nacional Los Padres, dependiendo del año, puede ofrecer paisajes florales espectaculares. A Floresta Nacional Los Padres, dependendo do ano, pode oferecer paisagens florais espetaculares. ¿Qué opinas de la posibilidad de ir a Pinnacles National Park para ver las flores silvestres en su hábitat natural? O que você acha da possibilidade de irmos ao Parque Nacional Pinacles para ver as flores silvestres em seu habitat natural? En temporada alta, el Parque Estatal de Silverwood Lake se transforma con colores increíbles. Na alta temporada, o Parque Estadual de Silverwood Lake se transforma com cores incríveis. ¿Te imaginas caminar entre las flores silvestres en el área recreativa estatal de Lake Perris? Você se imagina caminhar entre as flores silvestres na área recreativa estadual de Lake Perris?
Dicen que la primavera es el mejor momento para visitar el Parque Estatal de Chino Hills para ver las flores. Dizem que a primavera é o melhor momento para visitar o Parque Estadual de Chino Hills para ver as flores. El área recreativa del lago Castaic, si la lluvia es suficiente, se llena de flores silvestres hermosas. A área recreativa do Lago Castais, se a chuva for suficiente, enche-se de flores silvestres lindas. ¿Qué tal una excursión al Parque Estatal de Cuyamaca Rancho para disfrutar del florecimiento primaveral? Que tal um passeio ao Parque Estadual de Cuyamaca Rancho para aproveitar o florescimento da primavera? Se comenta que el Parque Estatal de Palomar Mountain ofrece vistas panorámicas de campos florales. Comenta-se que o Parque Estadual de Palomar Mountain oferece vistas panorâmicas de campos florais. ¿No sería fantástico fotografiar las flores silvestres en el área recreativa estatal de O'Neill? Não seria fantástico fotografar as flores silvestres na área recreativa estadual de O'Neill? El Parque Estatal de Handy Woods, aunque más conocido por sus secuoyas, también puede tener flores silvestres. O Parque Estadual de Handy Woods, embora mais conhecido por suas sequoias, também pode ter flores silvestres. En años húmedos, el área recreativa estatal de Clear Lake se convierte en un paraíso floral. Em anos úmidos, a área recreativa estadual de Clear Lake se transforma em um paraíso floral. ¿Qué te parece la idea de visitar el Parque Estatal de South Point para ver las flores silvestres junto a la costa? O que você acha da ideia de visitar o Parque Estadual de Salt Point para ver as flores silvestres junto à costa? Dicen que el Parque Estatal de Armstrong Redwoods tiene algunas áreas con flores silvestres en primavera. Dizem que o Parque Estadual de Armstrong Redwoods tem algumas áreas com flores silvestres na primavera. ¿Has pensado en explorar el Parque Estatal de Big Basin Redwoods para ver las flores silvestres después de la lluvia? Você pensou em explorar o Parque Estadual de Big Basin Redwoods para ver as flores silvestres depois da chuva? Se comenta que el Parque Estatal de Pfeiffer Big Sur tiene algunas áreas con flores silvestres en primavera. Dizem que o Parque Estadual de Pfeiffer Big Sur tem algumas áreas com flores silvestres na primavera. ¿Qué tal una caminata por el Parque Estatal de Andrew Molera para disfrutar del florecimiento primaveral? Que tal uma caminhada pelo Parque Estadual de Andrew Moleira para aproveitar o florescimento da primavera? En años excepcionales, el Parque Estatal de Lamb Hill State Park puede ofrecer paisajes florales sorprendentes. Em anos excepcionais, o Parque Estadual de Limekil pode oferecer paisagens florais surpreendentes. ¿Has considerado visitar las islas del canal para una experiencia natural única? Você já considerou visitar as Ilhas do Canal para uma experiência natural única? La vida marina alrededor de las islas es absolutamente impresionante, ¿no crees? A vida marinha ao redor das ilhas é absolutamente impressionante, você não acha? Se dice que Anacapa Island ofrece vistas panorámicas inigualables del Océano Pacífico. Disse que a ilha Anacapa oferece vistas panorâmicas incomparáveis do Oceano Pacífico. Para los amantes de la fotografía, Santa Cruz Island es un verdadero paraíso. Para os amantes da fotografia, a ilha de Santa Cruz é um verdadeiro paraíso. ¿Sabías que las islas del canal a menudo se llaman las Galápagos de América? Você sabia que as ilhas do canal são frequentemente chamadas de Galápagos da América? El kayak es una forma fantástica de explorar las cuevas marinas escondidas. O caiaque é uma forma fantástica de explorar as cavernas marinhas escondidas. ¿Qué tipo de fauna marina se puede observar típicamente en las islas?
Que tipo de fauna marinha pode ser observada tipicamente nas ilhas? La historia de los pueblos nativos americanos en estas islas es fascinante. A história dos povos nativos americanos nestas ilhas é fascinante. ¿Es necesario reservar con antelación para visitar las islas del canal? É necessário reservar com antecedência para visitar as ilhas do canal? Se rumorea que el senderismo en Santa Barbara Island es bastante desafiante. Corre o boato de que a trilha na ilha Santa Bárbara é bem desafiadora. ¿Qué medidas de conservación se están tomando para proteger este ecosistema frágil? Quais medidas de conservação estão sendo tomadas para proteger este ecossistema frágil? La observación de ballenas es una actividad popular durante ciertas épocas del año, ¿verdad? A observação de baleias é uma atividade popular durante certas épocas do ano, não é? ¿Qué tipo de clima se puede esperar en las islas del canal durante el verano? Que tipo de clima se pode esperar nas ilhas do canal durante o verão? Se dice que la flora endémica de estas islas es increíblemente diversa. Disse que a flora endêmica destas ilhas é incrivelmente diversa. ¿Qué servicios están disponibles para los visitantes en las islas del canal? Quais serviços estão disponíveis para os visitantes nas ilhas do canal? ¿Es posible acampar en alguna de las islas? É possível acampar em alguma das ilhas? Se comenta que la geología de las islas del canal es muy interesante. Comenta-se que a geologia das ilhas do canal é muito interessante. ¿Qué tipo de aves marinas se pueden encontrar en estas islas? Que tipo de aves marinhas podem ser encontradas nestas ilhas? ¿Es necesario llevar equipo especial para hacer snorkel o buceo? É necessário levar equipamento especial para fazer snorkel ou mergulho? ¿Qué tipo de tours guiados se ofrecen en las islas del canal? Que tipo de passeios guiados são oferecidos nas ilhas do canal? Se dice que la tranquilidad y el aislamiento de estas islas son muy relajantes. Disse que a tranquilidade e o isolamento destas ilhas são muito relaxantes. ¿Qué tipo de restaurantes o tiendas hay cerca de los muelles de salida a las islas? Que tipo de restaurantes ou lojas tem perto dos cais de saída para as ilhas? ¿Cuáles son algunas opciones de alojamiento económico en Los Ángeles? Quais são algumas opções de hospedagem barata em Los Angeles? Para ahorrar dinero, ¿se recomienda viajar fuera de temporada alta a San Francisco? Para economizar dinheiro, é recomendado viajar fora da alta temporada para São Francisco? Considerando un viaje mochilero, ¿qué rutas son imperdibles en la costa de California? Considerando uma viagem mochileira, quais rotas são imperdíveis na costa da Califórnia? En tu opinión, ¿existen parques nacionales con tarifas de entrada reducidas? Na sua opinião, existem parques nacionais com taxas de entrada reduzidas? Si se busca comida barata y auténtica, ¿qué barrios recomiendas en San Diego? Se você procura comida barata e autêntica, quais bairros você recomenda em San Diego? Para moverte por la ciudad sin gastar mucho, ¿qué medios de transporte público son los más eficientes? Para se locomover pela cidade sem gastar muito, quais meios de transporte público são os mais eficientes? ¿Qué museos ofrecen días gratuitos o descuentos para estudiantes en California? Quais museus oferecem dias gratuitos ou descontos para estudantes na Califórnia? En caso de querer acampar, ¿qué permisos son necesarios y dónde se pueden obtener?
Em caso de querer acampar, quais permissões são necessárias e onde podem ser obtidas? Existen tours gratuitos a pie en ciudades como Sacramento o Monterrey. Existem passeios a pé gratuitos em cidades como Sacramento ou Monterrey. ¿Qué aplicaciones móviles pueden ayudar a encontrar ofertas de última hora en California? Quais aplicativos móveis podem ajudar a encontrar ofertas de última hora na Califórnia? Para disfrutar de la naturaleza sin costo alguno, ¿qué senderos son accesibles y seguros? Para aproveitar a natureza sem custo algum, quais trilhas são acessíveis e seguras? ¿Qué mercados locales ofrecen productos frescos a precios razonables en California? Quais mercados locais oferecem produtos frescos a preços razoáveis na Califórnia? Si se viaja con poco presupuesto, ¿qué actividades al aire libre son imprescindibles en California? Se você viaja com um orçamento limitado, quais atividades ao ar livre são essenciais na Califórnia? En tu experiencia, ¿cuáles son los mejores hostales con buena ubicación y precio en California? Na sua experiência, quais são as melhores pousadas com boa localização e preço na Califórnia? Para evitar gastos innecesarios, ¿qué consejos darías sobre la compra de souvenirs en California? Para evitar gastos desnecessários, que dicas você daria sobre a compra de lembrancinhas na Califórnia? ¿Qué alternativas existen para comer bien sin recurrir a restaurantes caros en California? Quais alternativas existem para comer bem sem recorrer a restaurantes caros na Califórnia? ¿Se pueden encontrar vuelos internos económicos dentro de California? É possível encontrar voos domésticos baratos dentro da Califórnia? Si se busca ahorrar en transporte, ¿es viable alquilar una bicicleta para recorrer las ciudades? Se busca economizar no transporte, é viável alugar uma bicicleta para percorrer as cidades? ¿Qué festivales o eventos gratuitos se celebran en California a lo largo del año? Quais festivais ou eventos gratuitos são realizados na Califórnia ao longo do ano? Para disfrutar de las playas sin gastar mucho, ¿qué opciones son gratuitas o de bajo costo? Para aproveitar as praias sem gastar muito, quais opções são gratuitas ou de baixo custo? Considerando un viaje en grupo, ¿existen descuentos para atracciones turísticas en California? Considerando uma viagem em grupo, existem descontos para atrações turísticas na Califórnia? ¿Qué consejos darías sobre cómo encontrar alojamiento a través de plataformas de intercambio de casas en California? Que dicas você daria sobre como encontrar acomodação através de plataformas de troca de casas na Califórnia? ¿Qué tipo de música en vivo prefieres para una noche en Los Ángeles? Que tipo de música ao vivo você prefere para uma noite em Los Angeles? San Francisco ofrece una escena musical indie increíblemente diversa, ¿no crees? São Francisco oferece uma cena musical indie incrivelmente diversa, não acha? Se dice que el trovador en Los Ángeles ha visto a leyendas nacer. Disse que o troubador em Los Angeles viu lendas nascerem. Encuentro fascinante la historia de los clubes de jazz en San Francisco. Acho a história dos clubes de jazz em São Francisco fascinante. ¿Has considerado explorar el Walt Disney Concert Hall para algo más clásico? Você já considerou explorar a Walt Disney Concert Hall para algo mais clássico? Los bares de blues en Los Ángeles suelen tener un ambiente muy íntimo. Os bares de blues em Los Angeles costumam ter um ambiente muito íntimo. Me pregunto si el Fillmore Auditorium en San Francisco todavía conserva su encanto original.
Eu me pergunto se o Fillmore Auditorium, em São Francisco, ainda mantém seu charme original. ¿Qué opinas de los festivales de música al aire libre en California? O que você acha dos festivais de música ao ar livre na Califórnia? Parece que el Hotel Café es un lugar ideal para descubrir nuevos talentos. Parece que o Hotel Café é um lugar ideal para descobrir novos talentos. La energía de los conciertos en el Hollywood Bowl debe ser electrizante. A energia dos shows no Hollywood Bowl deve ser eletrizante. ¿Te gustaría investigar opciones de música latina en Los Ángeles? Você gostaria de pesquisar opções de música latina em Los Angeles? Se rumorea que el Bimbos 365 Club es un clásico en San Francisco. Corre o boato de que o Bimbos 365 Club é um clássico em São Francisco. ¿Crees que vale la pena visitar el Vapor Room por su historia? Você acha que vale a pena visitar o Viper Room por causa da história dele? La escena musical en el barrio de Mission en San Francisco es vibrante, ¿verdad? A cena musical no bairro de Mission em São Francisco é vibrante, não é? ¿Qué tan fácil es encontrar música en vivo gratuita en Los Ángeles? Quão fácil é encontrar música ao vivo gratuita em Los Angeles? Me han dicho que el Great American Music Hall tiene una arquitectura impresionante. Me disseram que o Great American Music Hall tem uma arquitetura impressionante. ¿Qué bandas emergentes recomiendas en San Francisco? Quais bandas emergentes você recomenda em São Francisco? ¿Hay algún club de música en vivo con vistas panorámicas en Los Ángeles? Existe algum clube de música ao vivo com vistas panorâmicas em Los Angeles? Parece que el Regency Ballroom es un lugar popular para conciertos más grandes. Parece que o Regency Ballroom é um lugar popular para shows maiores. ¿Qué tipo de público atraen los clubes de música en vivo en San Francisco? Que tipo de público os clubes de música ao vivo em São Francisco atraem? ¿Crees que es necesario reservar entradas con antelación para los conciertos en Los Ángeles? Você acha que é necessário reservar ingressos com antecedência para os shows em Los Angeles? ¿Qué opinas de la escena musical underground en San Francisco? O que você acha da cena musical underground em São Francisco? ¿Hay algún lugar en Los Ángeles donde se pueda bailar salsa en vivo? Existe algum lugar em Los Angeles onde se possa dançar salsa ao vivo? ¿Has probado alguna vez las cervezas artesanales de San Diego? Você já experimentou as cervejas artesanais de San Diego? La escena cervecera artesanal en San Diego es verdaderamente impresionante, ¿no crees? A cena de cerveja artesanal em San Diego é verdadeiramente impressionante, não acha? Se dice que Ballast Point fue pionero en la revolución cervecera de San Diego. Disse que a Ballast Point foi pioneira na revolução cervejeira de San Diego. ¿Qué cervecería artesanal recomiendas en el Gaslamp Quarter? Qual cervejaria artesanal você recomenda no Gaslamp Quarter? Definitivamente, Stone Brewing es una visita obligada para cualquier amante de la cerveza. Definitivamente, Stone Brewing é uma visita obrigatória para qualquer amante de cerveja. ¿Conoces alguna cervecería con vistas al mar en San Diego? Você conhece alguma cervejaria com vista para o mar em San Diego? Me pregunto si ofrecen tours guiados en las cervecerías artesanales. Gostaria de saber se oferecem tours guiados nas cervejarias artesanais.
¿Qué tipo de cerveza artesanal es más popular en San Diego? Qual tipo de cerveja artesanal é mais popular em San Diego? ¿Sabías que San Diego tiene una gran cantidad de cervecerías por cada 100.000 habitantes? Você sabia que San Diego tem um grande número de cervejarias por cada 100.000 habitantes? ¿Te gustaría probar una IPA de San Diego con un toque cítrico? Você gostaria de experimentar uma IPA de San Diego com um toque cítrico? Parece que la escena cervecera artesanal está en constante crecimiento. Parece que a cena cervejeira artesanal está em constante crescimento. ¿Qué opinas de las cervezas Stout de San Diego? O que você acha da cerveja Sol de San Diego? ¿Crees que la calidad del agua influye en el sabor de las cervezas artesanales? Você acha que a qualidade da água influencia no sabor das cervejas artesanais? ¿Hay alguna cervecería artesanal que se especialice en cervezas de temporada? Existe alguma cervejaria artesanal que se especialize em cervejas sazonais? ¿Qué maridajes recomiendas con las cervezas artesanales de San Diego? Quais harmonizações você recomenda com as cervejas artesanais de San Diego? ¿Es fácil moverse entre las diferentes cervecerías en transporte público? É fácil se locomover entre os diferentes bares de cerveja usando transporte público? ¿Qué eventos relacionados con la cerveza artesanal se celebran en San Diego? Quais eventos relacionados com cerveja artesanal são realizados em San Diego? ¿Conoces alguna cervecería que tenga música en vivo? Você conhece alguma cervejaria que tenha música ao vivo? ¿Qué opinas de las cervezas ácidas de San Diego? O que você acha das cervejas ácidas de San Diego? ¿Hay alguna cervecería artesanal que tenga opciones sin gluten? Tem alguma cervejaria artesanal que tenha opções sem glúten? ¿Qué diferencias encuentras entre las cervezas artesanales de San Diego y otras ciudades? Quais diferenças você encontra entre as cervejas artesanais de San Diego e outras cidades? ¿Te animas a probar una cerveza artesanal local con un toque picante? Você se anima a experimentar uma cerveja artesanal local com um toque picante? ¿Has considerado la magia de Joshua Tree para una escapada inolvidable? Você já considerou a magia de Joshua Tree para uma escapada inesquecível? La flora y fauna únicas de este parque nacional son simplemente asombrosas. A flora e fauna únicas deste parque nacional são simplesmente impressionantes. Se dice que las formaciones rocosas de Joshua Tree inspiran la creatividad y la reflexión. Disse que as formações rochosas de Joshua Tree inspiram a criatividade e a reflexão. Un atardecer en Keys View es una experiencia que te dejará sin aliento, ¿no crees? Um pôr do sol em Keysville é uma experiência que vai tirar o seu fôlego, não acha? Para los amantes de la escalada, Joshua Tree ofrece desafíos increíbles. Para os amantes da escalada, Joshua Tree oferece desafios incríveis. Las noches estrelladas en este desierto son de una belleza incomparable, ¿verdad? As noites estreladas neste deserto são de uma beleza incomparável, não é? ¿Te imaginas acampar bajo un cielo lleno de estrellas en Joshua Tree? Você imagina acampar sob um céu cheio de estrelas em Joshua Tree? La historia geológica del parque es fascinante, con millones de años de evolución. A história geológica do parque é fascinante, com milhões de anos de evolução.
Se pueden encontrar petroglifos antiguos que cuentan historias del pasado en este lugar. Petroglifos antigos que contam histórias do passado podem ser encontrados neste lugar. ¿Qué opinas de explorar las cuevas y cañones escondidos del parque? O que você acha de explorar as cavernas e cânions escondidos do parque? La tranquilidad que se respira en Joshua Tree es un bálsamo para el alma. A tranquilidade que se respira em Joshua Tree é um bálsamo para a alma. ¿Conoces las leyendas locales sobre los árboles de Joshua? Você conhece as lendas locais sobre as árvores de Joshua? Un paseo en bicicleta por los senderos del parque es una forma fantástica de disfrutar el paisaje. Um passeio de bicicleta pelas trilhas do parque é uma forma fantástica de aproveitar a paisagem. ¿Te animarías a hacer senderismo por Hidden Valley? Você se animaria a fazer trilha em Hidden Valley? La observación de aves en Joshua Tree es una actividad muy recomendable. A observação de aves em Joshua Tree é uma atividade muito recomendável. ¿Has visto alguna vez un coyote cruzando el desierto al atardecer? Você já viu um coiote atravessando o deserto ao entardecer? Se pueden encontrar plantas endémicas que no existen en ningún otro lugar. Podem ser encontradas plantas endêmicas que não existem em nenhum outro lugar. ¿Qué te parece la idea de un picnic bajo la sombra de un árbol de Joshua? O que você acha da ideia de um piquenique à sombra de uma árvore de Joshua? La luz dorada del amanecer transforma el paisaje en algo mágico. A luz dourada do amanhecer transforma a paisagem em algo mágico. ¿Sabías que Joshua Tree es un destino popular para los fotógrafos? Você sabia que Joshua Tree é um destino popular para fotógrafos? La comunidad artística local ha encontrado inspiración en este desierto durante décadas. A comunidade artística local tem encontrado inspiração neste deserto há décadas. ¿Qué recuerdos te gustaría llevarte de una visita a Joshua Tree? Que lembranças você gostaria de guardar de uma visita a Joshua Tree? ¿Has considerado la ruta panorámica del Avenue of the Giants? ¿Es impresionante? Você já considerou a rota cênica da Avenue of the Giants? É impressionante? Se dice que el Redwood Highway ofrece vistas inigualables de los bosques antiguos. Disse que a Redwood Highway oferece vistas incomparáveis das florestas antigas. ¿Qué te parece explorar la Interestatal 80 a través de Sierra Nevada? O que você acha de explorar a Interestatal 80 através da Sierra Nevada? La carretera escénica del Big Sur Coast Highway es una alternativa fantástica, aunque menos concurrida. A estrada cênica de Big Sur Coast Highway é uma alternativa fantástica, embora menos movimentada. No olvides la Ruta 395, perfecta para admirar el desierto y las montañas. Não se esqueça da Rota 395, perfeita para admirar o deserto e as montanhas. Una joya escondida es la carretera 190, que atraviesa el Parque Nacional de Sequoia. Uma joia escondida é a Estrada 190, que atravessa o Parque Nacional de Sequoia. Para una experiencia diferente, ¿por qué no recorrer la carretera 243 a través de Temecula Valley? Para uma experiência diferente, por que não percorrer a Estrada 243 pela Temecula Valley? La ruta del lago Tahoe ofrece paisajes alpinos espectaculares. A rota do Lago Tahoe oferece paisagens alpinas espetaculares. ¿Conoces la carretera 160, que serpentea a través del delta de Sacramento?
Você conhece a Estrada 160, que serpenteia pelo Delta de Sacramento? Se rumorea que la carretera 128 es ideal para los amantes del vino en Mendocino County. Corre o boato de que a Estrada 128 é ideal para os amantes do vinho no condado de Mendocino. La ruta escénica de Angeles Crest Highway es una opción audaz con vistas panorámicas. A rota cênica da Angeles Crest Highway é uma opção ousada com vistas panorâmicas. ¿Qué tal un viaje por la carretera 179 a través de los viñedos de Paso Robles? Que tal uma viagem pela rodovia 179 através dos vinhedos de Paso Robles? La ruta del Carrizo Plain National Monument es perfecta para observar la naturaleza salvaje. A rota do Carrizo Plain National Monument é perfeita para observar a vida selvagem. Se dice que la carretera 140 ofrece acceso a Yosemite por un camino menos transitado. Disse que a Estrada 140 oferece acesso a Yosemite por um caminho menos percorrido. Una alternativa interesante es la carretera 180, que atraviesa el Parque Nacional de Kings Canyon. Uma alternativa interessante é a Estrada 180, que atravessa o Parque Nacional de Kings Canyon. Para una vista diferente del desierto, ¿por qué no explorar la carretera 264? Para uma vista diferente do deserto, por que não explorar a Estrada 264? La ruta escénica de Rim of the World Highway ofrece vistas impresionantes del sur de California. A rota cênica da Rim of the Old Highway oferece vistas impressionantes do sul da Califórnia. Se dice que la carretera 198 a través de Kings Canyon Scenic Byway es una maravilla. Disse que a rodovia 198 através de Kings Canyon Scenic Byway é uma maravilha. ¿Has pensado en la carretera 154, que conecta Santa Barbara con Solvang? Você já pensou na Estrada 154, que conecta Santa Bárbara com Solvang? ¿Qué te parece un viaje por la carretera 299 a través de Trinity County? O que você acha de uma viagem pela rodovia 299 através do condado de Trinity? La ruta escénica del Gold Country Highway es perfecta para los amantes de la historia. A rota cênica da Gold Country Highway é perfeita para os amantes da história. Se rumorea que la carretera 168 a través del Fresno County es una joya escondida. Corre o boato de que a Estrada 168 através do condado de Fresno é uma joia escondida. Han considerado reservar sus boletos para Alcatraz con mucha anticipación, ya que se agotan rápidamente. Vocês consideraram reservar seus ingressos para Alcatraz com bastante antecedência, já que eles se esgotam rapidamente? Para una experiencia más inmersiva en Alcatraz, ¿podrían investigar las visitas guiadas nocturnas? Para uma experiência mais imersiva em Alcatraz, vocês poderiam pesquisar as visitas guiadas noturnas? Se recomienda llevar una chaqueta abrigadora, incluso en verano, debido al viento frío en la isla. Recomenda-se levar um casaco quente mesmo no verão, devido ao vento frio na ilha. No olviden revisar el pronóstico del tiempo antes de su visita a Alcatraz. Puede cambiar rápidamente. Não se esqueçam de verificar a previsão do tempo antes da visita a Alcatraz, pode mudar rapidamente. Asegúrense de usar zapatos cómodos para caminar por Alcatraz, hay muchas subidas y bajadas. Certifiquem-se de usar sapatos confortáveis para caminhar por Alcatraz, há muitas subidas e descidas. La isla de Alcatraz ofrece vistas espectaculares del horizonte de San Francisco, no olviden su cámara.
A ilha de Alcatraz oferece vistas espetaculares do horizonte de São Francisco. Não esqueçam sua câmera. Es importante llegar al muelle con suficiente tiempo de anticipación para pasar por seguridad. É importante chegar ao cais com tempo suficiente de antecedência para passar pela segurança. Consideren la opción de tomar el ferry desde Pier 33, es el punto de partida más común para Alcatraz. Considerem a opção de pegar a balsa do Pier 33, é o ponto de partida mais comum para Alcatraz. Para aquellos interesados en la historia de la prisión, ¿han visto los documentales disponibles en el centro de visitantes? Para aqueles interessados na história da prisão, vocês viram os documentários disponíveis no centro de visitantes? Se sugiere llevar agua y algunos bocadillos, ya que no hay muchas opciones para comprar comida en la isla. É sugerido levar água e alguns lanches, já que não há muitas opções para comprar comida na ilha. La duración promedio de una visita a Alcatraz es de aproximadamente 2.5 a 3 horas. ¿Han planeado su itinerario en consecuencia? A duração média de uma visita a Alcatraz é de aproximadamente 2,5 a 3 horas. Vocês planejaram seu itinerário de acordo? Para una experiencia más tranquila, ¿podrían considerar visitar Alcatraz durante la temporada baja? Para uma experiência mais tranquila, vocês poderiam considerar visitar Alcatraz durante a baixa temporada? No se les permite llevar mochilas grandes a Alcatraz. ¿Han revisado las restricciones de equipaje? Não é permitido levar mochilas grandes para Alcatraz. Vocês verificaram as restrições de bagagem? La isla de Alcatraz es un lugar histórico muy importante. ¿Han leído sobre su pasado antes de ir? A ilha de Alcatraz é um lugar histórico muito importante. Vocês já leram sobre seu passado antes de irem? Se recomienda reservar los boletos directamente a través del sitio web oficial para evitar cargos adicionales. Recomenda-se reservar os bilhetes diretamente através do site oficial para evitar taxas adicionais. Para aquellos que sufren de claustrofobia, ¿han considerado si la visita a las celdas podría ser incómoda? Para aqueles que sofrem de claustrofobia, consideraram se a visita às celas poderia ser desconfortável? La isla de Alcatraz alberga una gran colonia de aves marinas. ¿Han pensado en llevar binoculares? A ilha de Alcatraz abriga uma grande colônia de aves marinhas. Vocês pensaram em levar binóculos? Se sugiere consultar los horarios de los ferries con anticipación, ya que pueden variar según la temporada. Recomenda-se consultar os horários das balsas com antecedência, pois eles podem variar de acordo com a estação. Para aquellos interesados en la flora y fauna de la isla, ¿han considerado unirse a una visita guiada por los jardines? Para aqueles interessados na flora e fauna da ilha, vocês consideraram participar de uma visita guiada pelos jardins? Se recomienda llevar protector solar y sombrero, incluso en días nublados. Recomenda-se levar protetor solar e chapéu mesmo em dias nublados. La isla de Alcatraz ofrece vistas impresionantes del puente Golden Gate. No olviden capturar algunas fotos. A ilha de Alcatraz oferece vistas impressionantes da ponte Golden Gate. Não se esqueçam de tirar algumas fotos. Para aquellos que buscan una experiencia más completa, ¿han considerado combinar la visita a Alcatraz con un recorrido por San Francisco? Para aqueles que buscam uma experiência mais completa, vocês consideraram combinar a visita a Alcatraz com um passeio por São Francisco?